Boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Com Deus. Você acredita que a gente já está na nossa quarta aula? Sim, parabéns a você que chegou até aqui. Eu tenho certeza que você está aprendendo muito mais de Deus e está conseguindo nessas 4 semanas ser um com Deus. Essa é a nossa oração, nosso desejo para a sua vida. E vamos começar a nossa aula de hoje. E a gente vai começar a aula de hoje fazendo umas perguntas para ver se você está conseguindo captar bem as aulas anteriores, ok? Então, como é que vai funcionar? A gente vai fazer algumas perguntas aqui para você e você vai ter que responder com verdadeiro ou falso. E aí você vai responder aqui no nosso chat, ok? Você vai colocar só, não precisa botar verdadeiro ou falso, coloca só um V ou um F, ok? Vamos começar? Vamos ficar bem atentos, porque as respostas estão um pouco complicadas, tá? Você tem que ter prestado muita atenção nas aulas anteriores. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Preparados? Vamos lá. O alvo de Deus para mim é que eu conheça seu Filho, Jesus Cristo. Verdadeiro ou falso? Vamos lá, rapidinho. Tempinho aqui. Já. Se você respondeu verdadeiro, você está certo, muito bem. Pergunta número 2. Deus quer um relacionamento comigo. Isso é verdadeiro ou falso? Coloca aqui embaixo, VOF, rapidinho. Verdadeiro, muito bem. O que me separa de Deus é o pecado. Será? Isso é verdadeiro ou falso? O que me separa de Deus é o pecado. Se você respondeu falso, você errou. Isso é verdadeiro. Pergunta número 4. Jesus pagou o meu pecado quando morreu em meu lugar. Verdadeiro ou falso? Jesus pagou o meu pecado quando morreu em meu lugar. É verdadeiro. Muito bem. Olha, para quem está acertando tudo, parabéns. Quinta pergunta. Recebo o Espírito Santo no momento que creio e entrego a minha vida para Deus ser meu Senhor. Vamos lá, rapidinho. Recebo o Espírito Santo no momento que creio e entrego minha vida para Deus ser meu Senhor. Isso é verdadeiro. Muito bem. Vocês estão achando que é tudo verdadeiro, né? Bora ver se vocês estão bem mesmo. Vamos lá. Sexta pergunta. Pergunta não, afirmação. O batismo bíblico é o que reflete uma decisão minha, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, é isso mesmo. O batismo é uma demonstração de uma decisão que você já tomou. Sétima afirmação. A presença do Espírito de Jesus só está comigo somente quando eu estou no prédio da igreja. Verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Ainda mais agora que a gente tem que estar em isolamento social. Jesus está aí com você. Vamos lá. Oitavo. É sobre a aula passada, viu? Meditação bíblica é esvaziar a mente. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? Meditação bíblica é o quê? Encher a mente com a palavra de Deus. 9. Para praticar, eu tenho que tirar uma lição específica. Isso está falando da meditação. Para eu praticar, eu tenho que tirar uma lição específica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Primeiro você tira uma lição para a sua vida e depois você pratica. E a última. Para orar, eu tenho que usar palavras especiais e pedir ajuda de alguém qualificado. Verdadeiro ou falso? É falso, né, gente? A gente aprendeu que orar é falar com Deus. E você não precisa de alguém especial. Você mesmo pode falar com Deus. Espero que você tenha acertado. E se você não acertou, estude mais. E agora, a gente vai relembrar sobre as 4 uniões que a gente está aprendendo com Deus. Nas primeiras aulas, a gente aprendeu sobre união de espírito, como o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus. E isso acontece quando eu entrego a minha vida para Jesus, quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E aí o meu espírito e o Espírito de Deus se conectam.
Nós aprendemos também que a forma de eu demonstrar isso publicamente, falar para todo mundo que Jesus agora é o meu Senhor, é Ele que governa a minha vida, é através do batismo. E parabéns para você que se batizou. E aí, na aula passada, nós falamos sobre união de pensamento, como nós podemos ter acesso aos pensamentos de Deus. E aí você já sabe que todos os pensamentos de Deus estão aqui, ó, na Bíblia. E nós podemos ter acesso. Nós aprendemos a como internalizar esses pensamentos através de um processo chamado meditação. E nós aprendemos também a como nos comunicar com Deus através da oração. Deus nos ouve e Deus fala com a gente. A gente também ouve Deus na sua palavra e a gente consegue falar com Deus. Hoje, nós vamos falar de uma outra união. União de propósito. Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida? Gente, Deus ele tem um propósito específico para cada um de nós. Ele tem um propósito na minha vida que é diferente do seu propósito. Mas ele tem um propósito geral para todos os seus filhos. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Abra aí a sua Bíblia em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Já abriu? Vamos lá. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão o conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o propósito de Deus para todos os seus filhos? É que a gente seja conformados, parecido com o caráter de Jesus. Gente, eu queria mostrar para vocês aqui a minha plantinha. Oxe, até caiu aqui o galhinho dela. Essa aqui é a minha planta. Essa planta, eu tenho que cuidar dela, não é verdade? Para fazer ela crescer bem, para fazer com que ela fique bonita. E quando eu olho para ela, eu me alegre com ela, né? Mas para isso acontecer, muitas vezes, eu tenho que tirar algumas coisas que não estão fazendo ela crescer. Eu tenho que limpar ela, eu tenho que podar, eu tenho que deixar ela da melhor maneira possível para contribuir com o crescimento dela. Não é verdade? E, gente, muitas vezes, nós somos essa planta para Deus. Nós somos como se fosse essa plantinha. A gente vai crescendo, e Deus quer que a gente cresça cada vez mais. Ele quer que a gente fique da forma que Ele planejou para a gente ficar. Mas, para isso acontecer, às vezes Ele vai ter que tirar coisas da nossa vida que não estão servindo para o nosso crescimento, que a gente nem sabe, mas que está fazendo mal para a gente. Eu não sei se a poda dói na planta. Eu não sei se quando a gente está limpando ela, isso dói nela. Mas muitas vezes o processo de Deus é dolorido. Vai doer um pouquinho tirar aquelas coisas que não servem mais e colocar outras coisas que Ele quer que a gente acrescente na nossa vida. E, professora, como é que eu vou fazer isso? Como é que se dá esse crescimento? O que Deus quer de mim nesse momento? Na aula de hoje, a gente vai aprender as características do caráter de Deus que Ele quer que seja acrescentado na nossa vida também. Então, se prepare, porque em alguns momentos pode ser que vai doer um pouquinho, mas eu tenho certeza que vai servir para o seu crescimento, assim como a poda serve para o crescimento dessa planta. Aí você pode me perguntar, Simone, como é que eu posso ter as qualidades do caráter de Cristo? Como é que Deus vai moldar o meu caráter ao caráter de Cristo? O que eu preciso ter? Quais são esses caráteres? Nós vamos estudar hoje, em Mateus 5, quais são as qualidades do caráter de Cristo que Deus quer moldar no nosso caráter. A gente já aprendeu que Deus tem um propósito para a gente nos transformar, nos deixar parecido com Jesus. E lá no livro de Mateus, no capítulo 5, fala detalhadamente 8 qualidades do caráter de Jesus que Deus quer ver na gente. Porque, assim, Jesus veio,
ele curou pessoas, ele alimentou as pessoas, e as pessoas estavam seguindo Jesus, acreditando que Jesus era a solução para a vida terrena só. Né? Achava que Jesus era um político gospel. Aí Jesus pegou e foi ensinar para esse povo e ensinar para nós também. O segredo da felicidade. Primeiro, o segredo da felicidade está em você entregar a sua vida para Jesus. E depois, ter uma vida transformada. Quanto mais você se parece com Jesus, mais você agrada a Deus. E aí Jesus parou, sentou todo mundo e foi ensinar sobre essas 8 qualidades do caráter de Cristo. Jesus, ele não falou assim, vocês serão felizes quando você tiver muito dinheiro. Ele também não falou, vocês serão felizes quando você tiver a sua casa própria. Também não falou, vocês serão felizes quando você casar. Quando você comprar o carro do ano, aí sim você vai ser feliz. Não. Jesus mostrou a forma de nos fazer felizes. E é sobre isso que a gente vai aprender hoje. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 5. E agora você vai descobrir a primeira qualidade do caráter de Cristo que Deus quer ver na gente. E a primeira qualidade do caráter de Cristo que Deus quer colocar na nossa vida está lá no versículo 3. Então, vamos ler junto? Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Então, a nossa primeira qualidade é o pobre de espírito. Aí eu vou pedir para você ir lá se você tiver o livro do Com Deus. Se você não tiver, você pode falar ou com a gente ou com pessoas que estão acompanhando você, tá bom? Aí, se você tem aí, você vai lá na página 51. Abra lá, estou esperando. Vai logo, pode ir logo. Você vai na página 51 e na letra A você vai colocar lá pobre de espírito. Beleza? Eu vou esperar aqui enquanto coloco aqui a plaquinha. Pobre de espírito. Colocou? Beleza. Agora deixa aí marcadinho, deixa no canto aí o caderno e presta atenção em mim. E o que significa pobre em espírito? Será que pobre em espírito é aquela pessoa que não tem nada espiritualmente? Será que ela não tem nenhum bem espiritual? Ou o contrário de pobre espiritual, aquela pessoa que é rica espiritualmente, cheia de bens espirituais? Não. Pobre de espírito significa submissão voluntária a Deus, humilde, submissão voluntária a Deus. E o que quer dizer isso? Tem muita gente que diz que ninguém manda na vida dela, não é verdade? Ninguém manda na minha vida. Eu sou o dono da minha própria vida, quem manda no meu nariz é eu. Mas aí que está a questão. Quando nós decidimos fazer Jesus o Senhor da nossa vida, aí que a coisa muda. Nós fazemos dele o Senhor, o chefe da nossa vida. E o que um chefe faz? Um chefe geralmente ele dá ordens para você, para um melhor sucesso, para uma ordem para você fazer, que vai contribuir para o sucesso ou do seu, ou o sucesso da empresa, na verdade. Então, Jesus vai dar uma ordem para o seu bem. Você que é pai, ou você que quer ser pai, com certeza você vai dar uma ordem para o seu filho, não vai? Quando você vai mandar ele estudar, ele vai mandar ele fazer um curso. Isso não é uma ordem, mas por que você está dando essa ordem? Porque você quer o bem do seu filho, né? Você quer um futuro legal para o seu filho, você quer que seu filho tenha uma faculdade bacana, faça uma graduação legal. Então, Jesus, ele quer a mesma coisa de você. Então, se você se submete voluntariamente a ele vai mandar essas ordens para o seu bem. E aí ele não quer, porque voluntariamente, essa palavra está no meio, porque ele não quer forçar você, ele não quer ser aquele capataz, bora, você tem que me servir, você tem que fazer o que eu mando. Não, você vai se voluntariar, você vai se oferecer para submeter voluntariamente a ele. E, gente, Jesus, ele quer o melhor para você, ele não vai mandar você fazer coisas que é só para você se dar mal, ele vai sempre dar ordens para o seu melhor. Gente, Deus, ele quer fazer isso para mudar a nossa vida. Ele quer fazer sempre para o bem. Então, ele, na sua palavra, na Bíblia,
que é o nosso manual. Deus criou a gente. Ele criou a gente e conhece a gente dos pés à cabeça. Então, ele criou a Bíblia como um manual, como se fosse o nosso manual de instruções. E lá tem tudo do que a gente precisa. Então, ele lá na Bíblia fala a respeito de finanças, de trabalho, de amigos, de várias outras coisas. Quando você entender a palavra de Deus, estiver estudando, você vai entender o que Ele quer para você. Deus, Ele lá na Bíblia, Ele tem tudo do que você precisa para o seu sucesso, para o seu crescimento. Lá fala sobre finanças, sobre emprego, sobre uma faculdade que você quer fazer, sobre família, sobre tudo, gente. E se você descobrir, se tiver com o coração submisso para fazer a vontade de Deus, Ele vai lhe ajudar, Ele vai fazer tudo isso para o seu crescimento. E o que é você sabe que a qualidade ela tem um oposto, né? Qual é o oposto da qualidade de pobre em espírito? Você sabe? Me diz aí, você coloca aí no comentário. Colocou? E o que é isso? O que é ser o contrário de pobre em espírito? O contrário de ser pobre em espírito é quando você é orgulhoso. Sabe aquela pessoa que é orgulhosa, que ela é arrogante, que você dá uma dica para o bem daquela pessoa, a pessoa te despreza, não liga para o que você fala? É a mesma coisa. Deus, Ele não gosta de pessoas orgulhosas. Lá em Tiago 4:6, Deus diz que Ele se opõe, Ele vira a cara para os orgulhosos, mas Ele concede graça, Ele concede bênçãos para as pessoas que são humildes. Em outro versículo também diz, em Provérbios 16:18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Gente, quem é geralmente orgulhoso, no final ele quebra a cara, ele cai mesmo, sabe? Ele quebra a cara e não é bom mesmo. Então, gente, Deus sabe o que vai fazer a gente feliz. Então, ouça as ordens dele, ouça os mandamentos, porque ele, com certeza, ele quer o seu sucesso. Então, conforme você se aprofunda na palavra de Deus, você aprende mais dele, você vai saber o sucesso da sua felicidade, que é fazer a vontade de Deus. E a segunda característica do caráter de Cristo tem a ver com choro. Vamos ler lá em Mateus 5, que fala: bem-aventurados que choram, ou pode estar na sua linguagem também, os contritos, pois serão consolados. Esse versículo, ele está falando sobre o choro espiritual. Choro espiritual. O que quer dizer choro espiritual? É quando eu estou orando e eu começo a chorar na presença de Deus? Será que é só isso? Na verdade, o choro espiritual ele tem mais a ver com uma tristeza profunda. Não uma tristeza por qualquer motivo, uma tristeza por coisas que aconteceu de errado, alguma coisa ruim que aconteceu. Não. É a tristeza na presença do pecado. O choro espiritual é quando você peca, quando você faz algo que desagrada a Deus e a sua alma, o seu espírito chora, porque sabe que aquilo não foi certo. Na sua linguagem pode estar escrito contrito também, que nesse contexto significa a mesma coisa. É essa mesma tristeza, esse lamento na presença do que é mal, na presença do que é ruim, do que é pecado. Mas vamos colocar o que é o pecado. O pecado, ele não é algo que independe da pessoa. O que é pecado para um não é pecado. Gente, o pecado é uma coisa só. Tudo que desagrada a Deus, tudo que foge da vontade de Deus é pecado. Não importa se é uma coisa muito pequenininha ou uma coisa muito grande, isso é pecado. E o que Deus quer desenvolver na nossa vida, a gente vai dar um nome aqui especial para isso, que é o pecômetro. É como se fosse um alarmezinho dentro de você que toca toda vez que você está querendo fazer algo que vai contra a vontade de Deus, que vai contra aquilo que Deus está ensinando. E isso, desde as coisas menores até as maiores coisas, até os pecados mais ruins, mais difíceis, até aquelas coisinhas bobas do dia a dia, uma mentirinha que você fala. Deus quer que no nosso coração o pecado ele não esteja mais presente.
E por isso, nós temos que desenvolver isso, o choro espiritual. E já pensou se toda vez que a gente fosse pecar, a gente caísse em si, por um segundo, assim, tudo parasse, e a gente conseguisse perguntar para a gente mesmo se Deus, olhando aquilo, Ele iria se agradar? Mas sabia que você pode fazer isso? Eu sei que muitas vezes quando você faz alguma coisa errada, você para e você pensa e fala, nossa, não era para mim ter feito aquilo. Se você já tem o Espírito Santo e você mentiu de alguma forma, ou você pegou alguma coisa que não era sua, ou você que é casado, você olhou para um homem ou para uma mulher e desejou, e você percebeu que aquilo era errado, você se entristece, você fica mal por aquilo, você pede perdão de Deus, e isso já é incrível, isso já é o choro espiritual. Mas o que Deus quer que a gente desenvolva é antes disso. É que a gente consiga, logo no momento que a gente vê ali que está perto do pecado, a gente consiga parar e pensar na consequência que tem aquilo. Pensar que se você se deixar levar por aquilo, você vai sentir triste, você vai machucar outras pessoas e, principalmente, você vai machucar o coração do seu pai que entregou a vida para você. E você volta atrás. Você fala, não vou fazer isso. Não quero mais isso. E isso é quando você chega no ápice de um coração contrito, um coração quebrantado diante de Deus, que você consegue se entristecer antes mesmo de pecar, porque você já sabe que aquele pecado não vai agradar a Deus. E lá em Mateus 21:44, diz assim, todo que cair sobre a rocha que é Jesus, será quebrantado, vai chorar, mas aquele sobre que a rocha cair, será despedaçado. É melhor a gente cair diante de Deus e chorar para Ele e falar, Deus, eu não quero pecar, eu não quero fazer o que é errado, do que se Ele cair sobre nós com a mão dEle poderosa, pelo pecado que já cometemos. Então, que a gente venha desenvolver isso. Deus quer desenvolver isso no nosso coração. Não é algo fácil, é algo que nós temos que buscar e clamar a Ele para termos isso. Mas isso tem uma recompensa, que é o que Ele fala. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados, porque você não vai esperar a tristeza vir, você já vai ser consolado antes de você cometer qualquer tipo de pecado, antes da tristeza pelo pecado chegar. Então, o que é o choro espiritual? Responda aí. Tristeza na presença do pecado. Vamos lá. A terceira qualidade de Cristo é mansidão. Leia comigo aí Mateus 5:5. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra por herança. Em algumas Bíblias falam assim, manso, humilde, porque são sinônimos. E o que é mansidão? A terceira qualidade de Cristo. Mansidão é a entrega e direitos de posses a Deus. Entrega dos seus direitos e posses a Deus. Hoje em dia está na moda o negócio de exigir seus direitos. É direito da criança, direito do adolescente, direito do consumidor, direito de tanta coisa, né? Mas o que a Bíblia está nos ensinando? O que Deus está nos ensinando? É que a gente deve entregar os nossos direitos e as nossas posses a Deus. Ou seja, a tua vida é de Deus, a tua casa é de Deus, a tua família é de Deus. Tudo que você possui tem um dono, que é Deus. E se alguém fizer algo de mal para você, está fazendo contra Deus. Você não é filho de Deus? Uma vez que você entregou sua vida para Jesus, Deus passa a ser o seu pai. Então, quando alguém faz um mal para você, está fazendo a Deus. A mesma coisa, quando alguém faz algo de bom para você, a Deus ele está fazendo. E essa qualidade do caráter de Cristo é uma das qualidades que eu acho que dói mais, porque a gente já nasce com isso, né? Não, é meu direito fazer, ele fez mal para mim, então eu tenho que pagar. Bem, o mundo fala que os mansos, os humildes são besta, são trouxa, sangue de barata, né? Porque fazem mal para ele e ele não revida. Mas quando você é manso, você entende
que você tem um dono, e teu dono é Deus. E é Deus que vai te defender. Se alguém fizer algo contra você, quem vai lutar a seu favor é Deus. Agora, quando a pessoa não é mansa, o que ela é? Ela é aquelas pessoas que vai brigar pelos seus direitos até o fim, não é? Mas Deus não quer isso. Deus quer que você tenha essa qualidade. Cristo era assim. Cristo era manso. Cristo entregou todos os direitos para Deus. E Deus quer que a gente tenha, desenvolva essa qualidade em nós. Quando você é moldado por Deus, lembra que sempre o versículo começa bem-aventurados, que significa felizes. Quando você entrega os seus direitos, aquilo que você acha certo. Um exemplo, no seu trabalho, você se esforçou tanto e quem recebeu a promoção foi o seu colega, que nem fazia nada. E aí você fica chateado, fica com raiva, e também agora eu não vou fazer mais nada. Está errado. Deus quer que você pegue isso e entregue para Ele, porque é Ele que vai resolver. Ele é teu Pai. A gente não precisa mais ser vingativo. A gente não precisa mais, eu não vou dormir hoje enquanto eu não me vingar daquela pessoa. Não precisa. Basta eu falar com meu pai e entregar para ele. Deixa eu te dar um exemplo. Ei, Dandara, vem aqui rapidinho. Um exemplo prático para você. Vem aqui. Ó. Eu tenho essa caneta aqui. Essa caneta está com problema e eu não sei mais o que fazer com essa caneta e resolver. Eu vou pegar e vou dar para a Dandara resolver. A caneta agora está na mão da Dandara. Eu posso fazer alguma coisa por essa caneta? Não, porque eu já entreguei para a Dandara. Agora o problema é dela, ela que resolve o problema da caneta. Obrigada, Dandara. E é isso que a gente faz. A gente pega o nosso problema, aquilo que é nosso, entrega para Deus. Fala, Deus, agora o problema é teu aí, resolve aí. E olha só, Deus vai resolver. Deus vai resolver do jeito correto. A tua vida é de Deus. Então, tudo que tem a ver com a sua vida é de Deus. Isso é mansidão, entrega de direitos e posses a Deus. E a quarta característica está lá no versículo 6, que é fome e sede de justiça. O que significa? Significa o profundo desejo de agradar a Deus. Você vendo assim de longe, né? Fome e sede de justiça. Será que é aquela pessoa que tem fome? Alguém fez uma coisa ruim para você, você tem fome e sede de fazer a justiça, de fazer aquela pessoa pagar o mal. Não, não é isso. Você viu na característica anterior que a entrega, e fazer isso é entregar seus direitos a Deus. Nesse fome de sede de justiça é o profundo desejo de agradar a Deus. E o que lá no versículo diz o seguinte: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Essa pessoa que tem fome e sede de justiça, é aquela pessoa que tem um coração inclinado para estar perto de Deus. Aquela pessoa que ela necessita de Deus. Sabe quando você tem fome aí? Quando você tem fome, você está chegando em casa, está indo para casa com aquela fome, você não fica agoniado, não, cara, eu preciso comer. Quando chegar em casa, eu vou fazer aquele ovo frito com farinha, então, tomando aquele café pretinho. Você não fica ansioso por isso, você cria expectativa, quando chega em casa faz, você não se delicia, você não fica satisfeito. É isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos essa pessoa que tem fome, que tem vontade de conhecer, vontade de obedecer. Enfim, Ele quer que a gente seja um com Deus. Muita gente procura satisfazer seus desejos em várias outras coisas, na verdade. Por exemplo, em dinheiro, numa casa legal, num carro bacana, num trabalho que é confortável. Mas, gente, esses prazeres, eles não vão preencher esse vazio que muitas vezes tem na nossa vida. Esse vazio, ele só se preenche com Deus. Eu vi uma frase muito bacana que fala assim: esse vazio que você tem, ele é do tamanho de Deus. Então, esse vazio só vai se preencher com Deus. E muita gente que tem essa sensibilidade espiritual, ela corre isso para Deus. Você vai atrás de Deus, se inclina, procura estar perto de Deus em todos os momentos.
E não são tempo, não são coisas ruins. Essa pessoa que tem fome e sede de justiça, ela não vai procurar Deus só nos momentos difíceis. Muitas vezes, até às vezes a gente, na verdade, busca Deus quando tudo está ruim. Mas isso não deve acontecer, porque independente, essa pessoa que tem fome e sede de justiça, ela vai buscar Deus independente da situação, mesmo estando bom ou não, ela vai para perto de Deus. E se a gente não tem isso, cara, se você não tem isso, eu sei, eu entendo perfeitamente você. Eu também sou assim, poxa, será que eu estou em pecado? Você se pergunta, né? Será que eu estou em pecado quando eu não tenho esse desejo? Eu também não tenho, às vezes, não tenho esse desejo, mas eu peço de Deus. Eu peço, Deus, me dá esse desejo, me dá essa vontade de estar mais perto de Ti. E aí você tem que fazer a sua parte em buscar. Você vai atrás, e com certeza Deus vai suprir. Lá no versículo fala que as pessoas que têm fome e sede de justiça, elas serão satisfeitas. E se você pede de Deus e corre atrás, com certeza você vai ser satisfeito. Então, está com dificuldade, ou então você quer isso, não tem, mas quer isso, peça de Deus que Ele vai, com certeza, satisfazer você. E vocês estão vendo, né, que nessa aula, Deus está nos moldando, nos podando, está tirando algumas coisas do nosso caráter que não agrada a Ele, para deixar a gente mais bonito, né? Para deixar a gente conforme Ele planejou que a gente fosse, né? Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Então, vamos lá. Mais uma característica, mais uma qualidade do caráter de Cristo, que é a misericórdia. Misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é amor em ação. Misericórdia não é você ter pena de alguém, é você olhar a necessidade de uma pessoa e agir em cima desse problema. Deus sempre coloca pessoas que a gente pode ajudar. Eu tenho certeza que Deus já colocou pessoas na sua frente, no seu caminho, que você teve a oportunidade de ajudar, de exercer a misericórdia, que é o amor em ação. Deus fala que a gente não deve amar só de boca, mas em ação. E misericórdia é isso, é você ver a necessidade e ir lá ajudar. De repente, tem um amigo seu, um irmão, eu não sei, que está precisando, está sem comida. E aí você vai lá e você tem e ajuda. Deus quer que você use aquilo que você tem para ajudar o seu próximo, não aquilo que você não tem. E olha só, eu não sei se com você acontece isso, mas acontece muito comigo. Toda vez que eu tenho algum dinheiro a mais, sempre tem alguém, sempre aparece alguém que está precisando. Teve uma vez que eu achei, é legal quando a gente acha dinheiro, né? Eu achei R$20 no guarda-roupa. Eu falei, poxa, R$20. E aí eu vim aqui para a igreja, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, uma irmã minha me falou assim, olha, mãe, eu não veio para o ensaio, porque eu não sei nem o que eu vou tomar café. E aí Deus me lembrou, eu falei, esses R$20 não eram seus, esses R$20 é dela. E Deus vai usar você também. Quando Deus te der a oportunidade de exercer misericórdia, seja misericordioso. Coloque o seu amor em ação. É isso que Deus espera de mim, é isso que Deus espera de você, que a gente age em cima do problema. Não que alguém chegue com você, você tem um dinheiro no bolso e fala para você que está precisando, está sem comer, não tem o dinheiro do gás, não tem alguma coisa, e você vai orar. Olha, vamos orar para um anjo descer do céu e dar aqui uns R$50 para o irmão, sendo que você tem no bolso. Né? Deixa de ser cara de pau, ajude seu irmão, ajude o seu próximo, seja misericordioso. E lá em Tiago fala que Deus vai exercer juízo sem misericórdia quem não foi misericordioso. E o versículo de hoje fala, né, que quando a gente é misericordioso, a gente recebe misericórdia. Então, misericórdia é isso, é amor em ação. Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, a nossa próxima característica do caráter de Cristo é puro de coração. E o que significa ser puro de coração?
Ser puro de coração significa ter uma consciência limpa diante de Deus. Significa que diante dos homens e diante de Deus, você não tem nada que aconteceu, que foi feito, que você já não tenha se retratado, que você já não tenha pedido perdão, que você já não tenha se arrependido do erro que cometeu, da falha que cometeu. Então, significa que não resta nada que eu já não tenha falado para Deus, já tenha confessado. Não importa o que seja. Não importa se é algo que aconteceu há muito tempo atrás, algo que você nem lembrava, mas que em alguns momentos vem na sua mente. Se isso ainda te perturba, se isso ainda vem, você tem que confessar diante de Deus para você conseguir ter uma consciência limpa, para que você consiga ver a Deus. E aí, gente, agora eu quero contar para vocês algo meu sobre isso, uma experiência minha sobre isso. E eu não quero que saia daqui, tá bom? Só pra gente aqui, um segredo nosso. Eu cresci, né, na igreja quando eu tinha 1 ano de idade, os meus pais se converteram. Então, a minha infância, a minha pré-adolescência foi toda dentro da igreja. Mas, quando eu tinha uns 10, 11 anos, meus pais se divorciaram e foi cada um para um lado, né? E aí foi quando eu comecei a me envolver com algumas amizades não muito legais, umas pessoas que, sabe, não sei se você sabe, mas na escola sempre tem um grupinho que puxa a briga, que fica bagunçando com o outro. Pois é, eu era desse grupo, gente. Não me orgulho nem um pouco disso, mas eu lembro muito bem dessa época, que foi um momento assim que eu fiz muita coisa errada na minha vida dentro da escola, sabe? Nunca fiz muito errado, assim, mas eu zoava com os outros, tirava sarro da cara dos outros, e isso me fez gerar muitas inimizades, né? Esse tipo de gente sempre incomoda muito, e eu tenho certeza que incomoda mesmo. Mas, assim, apesar de eu conseguir depois retratar e fazer amizade com algumas pessoas, eu criei muitas inimizades. E quando eu me converti aos 14 anos de idade, que eu conheci a Nibe, que eu voltei, que eu realmente consegui ter um relacionamento íntimo com Deus, eu fui mudando isso em mim, eu fui mudando isso, mas ainda tinha isso na minha cabeça. E aí eu era adolescente, eu tinha de 14 para 15 anos, uma amiga minha dessa época ainda chegou comigo e falou assim: Dandara, fulana de tal quer te pegar. Gente, quando alguém fala que fulano de tal quer te pegar, não é coisa boa, não é que ele quer te pegar para te dar um abraço, né? É uma coisa ruim, é uma coisa pesada. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque antes eu não tinha medo, eu mexia, eu fazia, mas agora Deus já estava colocando coisas no meu coração. E eu fiquei com muito medo, gente, você não sabe a noção. Essa menina morava numa principal. Eu ia para a escola quando eu ia sozinha, gente do céu. Eu faltava me esconder debaixo do asfalto para ir para a escola, porque eu morria de medo. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Era uma certeza que eu tinha na minha vida, que eu ia morrer. E aí, um dia, eu falando com meu pai, eu falei assim: pai, Deus perdoa os pecados que a gente faz antes de se converter? Ele fala: perdoa. Eu, ai, graças a Deus. Mas tem a consequência, né? Eu falei: meu Deus, a consequência é a morte. Eu vou morrer. E aquilo ficava na minha cabeça, por causa da minha cabeça. E aí, teve um dia que Deus falou assim: pede perdão dessa pessoa. Eu falei: Deus, mas eu nem sei o que eu fiz, eu nem conheço a menina, só chegou no meu ouvido. Ele falou: mas pede perdão. E aí, da próxima vez que eu encontrei ela na rua, eu cheguei com ela, eu falei assim: olha, eu sou a Dandara, eu acho que eu te fiz alguma coisa, porque me falaram que eu te fiz alguma coisa, mas eu não lembro de verdade e eu te peço perdão. Porque eu era uma pessoa muito ruim, mas Jesus entrou na minha vida e mudou, e eu não quero mais ter isso. Então, me perdoa, se quiser fazer alguma coisa comigo, faz. Já fui me preparando assim, né, não sei, para alguma coisa. Falei: mas me perdoa. E ela olhou meio assustada para mim assim e falou: não, tudo bem, está de boa, não, fica tranquilo. E aquilo resolveu. Gente, agora eu ando na rua normal, sabe? Não tenho medo da morte mais. Mas sabe o que isso prova? Que muitas vezes algumas coisas aconteceram no nosso passado, que a gente nem lembra, mas aquilo fica pesando nossa consciência, e talvez Deus esteja incomodando você agora, para pedir perdão de alguém, pedir perdão para Ele mesmo se você fez alguma coisa, e muitas vezes não é nada demais, ou realmente pode ser uma consequência, mas se você não fizer isso, você não vai estar puro diante de Deus. E quando a gente está com essa consciência pesada, tá com isso na nossa mente, a gente não consegue ver a Deus claramente. Então, gente, esse foi meu testemunho para você. Se isso serviu para você, eu espero que isso lhe incomode a fazer também, a falar: não, eu também preciso ter uma consciência pura
pura diante de Deus, para que Ele venha se revelar cada vez mais a você e você consiga conhecê-lo mais intimamente. E a nossa sétima área que Deus quer moldar na nossa vida é pacificador. Pacificador. E o que é ser uma pessoa pacificadora? É aquela pessoa que busca a paz e a união das pessoas. Ixi, para algumas pessoas isso, rapaz, é muito difícil. E está escrito assim: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quem é pacificador, ele vai ser chamado de filho de Deus, porque, gente, vai ser muito parecido com Deus. Porque eu acho que isso aqui também, às vezes, não é fácil. E o que é ser uma pessoa pacificadora? Mas antes eu queria saber o que divide as pessoas. Comente aí embaixo o que divide as pessoas. Será que uma briga divide as pessoas? Uma fofoca divide? Uma discussão, aquela discussão, alguém fala mal de você, você vai lá tirar satisfação, divide as pessoas? Que é uma discórdia, divide as pessoas? Divide, né? Aquela pessoa que aquela pessoa que não segura a língua, ela fala, às vezes, o que vem na mente, divide as pessoas? Divide, não é verdade? Mas, você reparou que nessas características que dividem as pessoas, tem algo em comum? Reparou? Coloca aí embaixo se você reparou. É a língua, não é verdade? A língua está sempre misturada nessas divisões. Lá em Tiago em Tiago 3, que fala que, de um modo figurado, que a língua ela é um fogo que vem do próprio inferno e que divide muitas pessoas. Ela incendeia, ela é uma chaminha, ela faz um incêndio enorme. Então, a maioria das coisas que divide as pessoas vem através da língua, de uma coisa que você fala, que atinge as pessoas, de uma conversa que você faz, um comentário que você faz de uma pessoa que não é tão legal, ou de uma discussão no momento de ira. Isso acaba dividindo as pessoas. E, gente, Deus odeia a divisão. Lá em Provérbios 6 diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª que ele detesta. Ele deixou bem especificado, ele detesta. E sabe o que é essa 7ª coisa? É a pessoa que provoca discórdia entre irmãos. Então, gente, essa característica é muito importante, porque ela mostra a nossa vida de cristão. No Novo Testamento, nos Evangelhos, diz que nós seremos reconhecidos como os discípulos de Jesus quando nós amamos uns aos outros. Amamos uns aos outros. Por isso que Jesus, nessa passagem, ele fala que nós seremos chamados de filhos de Deus, porque essa característica de pacificador é quando a gente ama uns aos outros. Como é que a gente ama uns aos outros? Quando a gente não faz fofoca, quando a gente não faz divisão. Então, se você está perto de pessoas que provocam brigas, que provocam fofocas, aquela rodinha de conversa que só se reúne para falar mal do outro, então se afaste. Deus, ele não quer que você seja um divisor de pessoas, não quer que você esteja nesse meio. Então se afaste de pessoas que estão fofocando, se afaste de pessoas que falam mal uma das outras, porque isso não faz a vontade de Deus. Então seja um pacificador. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que você seja um pacificador. E a última qualidade que Jesus quer ver em nós é perseguido por causa da justiça. E o que significa isso? Significa você ser incorrupto e evangelista. Deus vai moldar o seu caráter quando você for perseguido. É isso mesmo. Você sabia que quando você
entrega a sua vida para Jesus, você quer viver o modo que Jesus quer que você viva, você vai ser perseguido? Porque se lá no seu trabalho todo mundo mente, você não vai mentir. Se todo mundo participa de algum esquema, você não vai participar. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. E quando você faz isso, você é perseguido. As pessoas vão dizer que você é besta, porque você não gosta de dinheiro, vão falar várias coisas ao seu respeito. Mas o nosso objetivo é agradar a Deus. Quando você é perseguido porque você quer agradar a Deus, você se torna incorrupto e evangelista. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus. Na hora que elas estiverem num aperto, adivinha para onde elas vão? Para você. Ora por mim, faz isso por mim. Porque elas vão ver em você a honestidade, porque você não participou lá do esquema do seu trabalho, porque você não fala mal do seu chefe, porque lá na sua faculdade ou na sua escola você não cola, mesmo que você tire 0, você não vai colar. Por quê? Porque você quer agradar a Deus. E isso é ser perseguido por causa da justiça. E isso é ser incorrupto e evangelista. Gente, essas foram as 8 qualidades do caráter de Cristo que Deus quer ver em você, que Deus quer ver em mim. E a gente precisa buscar, a gente precisa deixar Deus nos podar. Assim como a Dandara foi podando a plantinha foi ficando mais bonita. É assim que Deus quer ver a gente, conformado, parecido com o caráter de Cristo. Eu peço para vocês, estudem um livro. Se você tem alguma dúvida, fale conosco. E olha só, essa frase que eu li uns tempos atrás, ela fala assim, eu não sei quem é o autor dessa frase, ela fala bem assim: se os frutos não forem mudados, a árvore não foi mudada. Se o caráter não foi transformado, o homem não foi regenerado. Se você teve um encontro com Jesus de verdade, é impossível você continuar o mesmo. Até porque Deus não quer isso. A gente aprendeu que Deus quer moldar o nosso caráter. E quanto mais parecido com Jesus nós formos, mais nós vamos agradar a Deus. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it... Beleza, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. E eu quero fazer algumas perguntinhas para você antes da gente começar. Atenção para a pergunta. Olhando do ponto de vista natural, o que é essencial para o ser humano? Deixa eu ser mais específico para você, deixa eu fazer uma comparação. Imagina aí que você tem... o que é essencial primeiro, né? Essencial é algo que, se você tirar, você não consegue mais viver. Por exemplo, você tem um carro. O carro serve para transportar pessoas. Se você tira a porta do carro, ele vai deixar de transportar as pessoas? Não, né? Ele vai ser um pouco perigoso, mas ele não vai deixar de transportar. Aí agora imagina se eu tiro o pneu do carro. Ele vai continuar transportando as pessoas? Não, né? Então, o pneu ele é essencial para aquele carro. E o que é essencial para o ser humano? Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que é essencial para o ser humano. Se tirar, ele não vive. Será que o WhatsApp hoje em dia é essencial? A internet é essencial? Coloque aí, de verdade. Não coloque aí coisas que você pode fingir, só finge que ele é essencial. Será que o oxigênio é essencial para a nossa vida? Bora testar aí. Fique aí 5 minutos sem respirar. Será que ele vai ser essencial ou não? Por favor, não faça isso não. Quero que você assista essa aula até o final. Comida, ele é essencial? Rapaz, já 2 horas depois já é essencial para mim. Eu não fico louco sem comer. Água é essencial? Água é essencial, não é verdade? Mas, gente, por que eu estou falando disso? Porque também na nossa área espiritual tem algo que ele é essencial.
E essa coisa que é essencial na nossa vida se chama amor. Gente, uma vida cristã, sem amor, não existe vida cristã. Na própria palavra de Deus, fala que Deus, Ele é o amor. Então, se você tira o amor da nossa vida, não existe Deus. Deus é o próprio amor. Lá em Gálatas 5:22, Deus coloca o amor como a primeira característica do Espírito de Deus. Na Bíblia fala também que, como eu falei, que em 1 João 4,16, Deus, Ele é o próprio amor. Então, lá também em João, como a gente já falou antes, nós seremos reconhecidos como discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros. Isso está lá em João 13:35. E a Bíblia também fala que qual é o nosso maior mandamento? É amar a Deus e depois amar os nossos irmãos. Então, nessa segunda parte, nós vamos aprender de como nós vamos amar a Deus e amar uns aos outros. Então, fique bem atento que Deus vai falar muito de amor com você hoje. A Bíblia diz que, ainda que eu desse a minha vida pelos outros, eu morresse no lugar dos outros, ainda que eu desse todo o meu dinheiro para os pobres, desse comida para todo mundo, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, isso não vale nada. Você viu a importância que Deus dá para o amor? Sabe por quê? O amor é a essência de Deus. De uma forma bem simples, amar a Deus é amar as pessoas. Quando você ama as pessoas, você está amando a Deus. E as pessoas vão saber que você é de Jesus, que você é um discípulo de Cristo, quando você ama. Lembra do versículo que o Felipe falou, João 13:35? O amor é a marca do discípulo de Cristo. As pessoas vão saber que você é um discípulo de Jesus, não porque você anda com uma Bíblia debaixo do braço, não porque você fala glória a Deus, aleluia. Não, as pessoas vão saber que você é um discípulo de Jesus quando você ama as pessoas. Amor é a essência de Deus. Não dá, definitivamente não dá para você amar a Deus sem amar as pessoas. Simples assim. Quer amar a Deus? Então ame as pessoas. E nós devemos amar todas as pessoas. As pessoas que você encontra na rua, as pessoas, sua vizinhança, você deve amar. Você deve amar os seus amigos, os seus familiares, é mais fácil, né? Mas você deve amar, sabe quem? Os seus inimigos. Eita, como assim? Eu tenho que amar os meus inimigos? Sim, Jesus nos amou desse jeito. Você acha que Jesus te amou quando você já estava limpinho, desse jeito, já tinha se arrependido dos seus pecados? Não, Ele te amou quando você era inimigo dEle, quando nós éramos inimigos. E Deus fala para a gente que a gente deve amar os nossos inimigos. Deve amar todas as pessoas. Simples assim, quer amar a Deus? Ame as pessoas. E o amor, ele é a nossa propaganda. A propaganda da igreja é o amor. As pessoas vão olhar nós nos amando, nós se importando um com os outros e vão querer estar perto, né? Quando você vê uma igreja, ou um grupo de pessoas que estão todo tempo brigando, você não quer nem estar perto, né? Mas quando você vê o amor ali, quando você vê as pessoas se amando, se importando, você quer estar perto. Então, a propaganda do cristão, a marca dele é o amor. E Jesus fala que a gente não vê Deus, né? Deus era visto quando Jesus estava aqui sobre a terra. Que você via Jesus, você via Deus. Mas agora, nós não vemos Deus. Mas sabe como a gente consegue ver Deus? Através dos portadores do Espírito Santo, eu e você. Quando a gente ama, as pessoas conseguem enxergar a Deus. Quando você ama uma pessoa, você está sendo um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Por isso que o amor é a essência de Deus e o amor é a marca do verdadeiro cristão. A palavra de Deus diz que o amor ele é tão importante que ele não pode ficar apenas em palavras, mas ele tem que ser em ação. Onde que está escrito isso? 1 João 3,
18. Diz assim: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Agora eu quero que, por favor, você repita comigo esse versículo. Vai aparecer o versículo aí na sua tela. E eu peço para você, por favor, ficar de pé aí onde você está. Gente, eu não estou vendo você, né? Então, você pode não ficar de pé, mas seria tão legal se você ficasse, para mim não só falar aqui, né? Por favor, tá bom? Então, fique de pé aí, você vai repetir esse versículo comigo. Vamos lá. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Vamos ler mais uma vez? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João 3:18. Agora, se você gosta de um desafio, encara esse desafio. A gente vai tirar algumas palavras desse versículo e você vai tentar, e não pegue a Bíblia, tá? Tente aí lembrar as palavras, porque eu tenho certeza que vai ficar mais gravado na sua cabeça. Então, vamos lá, aceita o desafio? Vamos lá, então. Filhinhos, não amemos de, nem de, mas em, e em 1 João 3. Olha, se você conseguiu, parabéns. Parabéns para você. E eu tenho certeza que você que fez vai ficar mais gravado na sua cabeça do que quem não fez. Agora eu quero pedir, se você tem o livro, ou físico, ou em PDF, que você coloque lá na página 56, por favor. E aí lá no meio da página vai ter uma pergunta, que é: o que é o amor? Calma, não responda ainda, só fica aí. Se você não tem o livro, nem PDF, nem físico, pega um caderno que você está acompanhando e escreva essa pergunta: o que é o amor? E aí espera que quando você já tiver uma resposta concreta, você copie aí. Por quê, professora? Porque a gente não vai colocar aí o que a gente acha que é o amor, ou o que a gente vê na TV e a gente cria uma ideia do que é o amor. A gente quer colocar o que é o amor de verdade aí, né? Porque tem muita gente que acredita que o amor é o quê? Um sentimento forte, avassalador, que vem e acaba com tudo. Gente, isso é tsunami, isso é outra coisa, não é amor, né? Tem outras pessoas que acham que o amor é até uma doença, né? Que vem e corrói todos os ossos. É outra coisa isso, gente. Não é amor. A gente vai aprender nessa aula o que é o amor segundo o manual que a gente tem para a nossa vida, o que Deus colocou como verdade para a gente, o que é o amor segundo a palavra de Deus. E eu queria ler um versículo com vocês. Se você puder, abra sua Bíblia aí. Em 1 João 3,16, a gente vai entender o que é o amor segundo a Bíblia. O que ele fala lá? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Agora eu entendi tudo. Tudo clareou. Então é só eu morrer por alguém que eu vou estar praticando o amor. Gente, olha bem o que o versículo fala. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Não é você dar a sua morte. É muito fácil você dar a sua morte, né? Você vai lá, morre, acabou. O ato de amor verdadeiro. Na verdade, o amor real é você dar a sua vida. É você fazer em ação. É você colocar em prática. É você dar um pouco da sua vida todos os dias para alguma pessoa, para alguém. Isso é o amor. E como que a gente coloca isso em ação, em prática? A nossa vida se compõe de muitos elementos. E alguns deles é tempo, energia, dinheiro, inteligência. E agora, nesse momento da aula, a gente vai aprender a como amar na prática, ali no dia a dia. O que eu posso fazer para amar as pessoas com a minha vida? Então, fica ligado que agora a gente vai aprender como amar na prática. Olha só, para você entender melhor o que é o amor, nós trouxemos aqui algo muito especial. Nós trouxemos um coração. E dentro desse coração tem várias formas
de você amar. E formas bem práticas. Você não vai ter desculpa para dizer, eu não sei amar ninguém. A partir de hoje você vai saber. Deixa eu abrir aqui o nosso coração. E uma forma de você amar as pessoas é através da oração. Quando você para um tempo, tira um tempo para orar por uma pessoa, isso é uma forma de amor. De você perguntar àquela pessoa, você está precisando de oração? Por que eu posso orar por você? E vai lá e ora, e anota no seu caderno de oração. E todo dia você ora, e não para de orar enquanto Deus não responder. Oração é uma forma de a gente amar as pessoas. E é uma das formas mais bonitas, porque ninguém está vendo a sua oração. É você e Deus lá no seu quarto, no secreto. Lembra da aula de oração? Quando você vai para o secreto com Deus, vai falar com Deus, e nesse momento, você apresenta o pedido do seu irmão, do seu amigo. Quando você faz isso, quando você ora por uma pessoa, você está amando. E amar também é você conversar. Essa boquinha aí que significa que você pode amar as pessoas também conversando, elogiando, falando palavras de incentivo. Tem várias coisas que você pode amar, vários métodos que você pode amar através da sua boca, através da sua palavra. Ao invés de você, como a gente falou na aula passada, de falar coisas ruins, de dividir, você pode unir, você pode amar as pessoas através da sua língua. Então, quando você está com alguém, você pode elogiar algo nela, incentivar a palavra com palavras, algo que ela pode fazer. Então, existem várias outras coisas. Eu aposto que você que já veio na nossa igreja, quando a gente estava se reunindo presencialmente, várias pessoas foram falar com você, na verdade, foram conhecer um pouco mais de você, saber onde você mora, e você pode ter, no primeiro dia, tá um pouco tímido, mas você gostou, né? Isso chamou a sua atenção. É a mesma coisa você pode fazer com outras pessoas, você pode conversar, conhecer, falar de palavras de incentivo para ela, que com certeza você vai estar mostrando que é filho de Deus, que é discípulo de Deus, quando você ama através das palavras. Vamos ver o que tem mais aqui na nossa caixinha. Amar é dar tempo de qualidade. E quando a gente está nossa rotina normal, o tempo para a gente é muito escasso, na verdade. Então, uma visita na casa de alguém, levar alguém no médico e visitar quando está doente, um telefonema, isso já faz toda a diferença. Você chamar alguém para sua casa para tomar um café, isso é amar as pessoas com o tempo, é você dar um pedacinho da sua vida para aquela pessoa, compartilhar com aquela pessoa um pouquinho da sua vida. Mas nesse momento, professora, que a gente está de quarentena, a gente não pode, ficar saindo de casa, tem que tomar muitas precauções. Gente, é muito importante você fazer uma ligação para alguém. Às vezes alguém pode estar um pouco desanimado, só precisa de um pouquinho do seu tempo, da sua atenção. Você fazer uma videochamada, você mandar uma mensagem, você mostrar para aquela pessoa que de todo o tempo que você tem, você tirou um pouquinho daquele tempo para amar. E eu tenho certeza que se alguém faz isso por você, você se sente muito amado, né? Então, você também pode fazer isso por outras pessoas, para que outras pessoas sejam impactadas com amor, e isso vai virar um ciclo sem fim. Então, uma das formas de amar é tempo de qualidade. E a outra forma da gente amar as pessoas é com comida. Hoje eu trouxe um biscoito aqui. Você pode amar as pessoas dando comida, convidando para sua casa. Agora que não pode, chamar muitas pessoas para sua casa. Mas você pode amar os que estão na sua casa quando você faz uma comida e quando você oferece essa comida para a pessoa, né? Geralmente, quem faz a comida na casa é a mãe, né? A mãe faz comida. E olha só, quando sua mãe faz a comida para você, ela está te amando, ela está dedicando o tempo. Lembra que ela que amor é dar a vida? Ela está dando a vida dela, o
tempo dela ali fazendo a comida para você comer. Então, uma forma de você também amar as pessoas. Quando acabar essa quarentena, acabar isso tudo, chame as pessoas para comer com você. E não precisa ser algo caro. Olha, hoje eu trouxe aqui o biscoito. Não é caro. Você pode chamar uma pessoa lá na sua casa para comer uma farofa de ovo. Que gostoso, né? Farofa de ovo, né? E o que você puder fazer, o que você souber fazer, chame, ame as pessoas, chamando para a sua casa, dando o seu alimento, repartindo aquilo que você tem. Quando você faz isso, você está amando. Uma outra forma de amar os nossos irmãos e amigos é com presentes. Quando a gente ama com presentes, isso é muito legal. Um dia desse, acho que faz umas 2 semanas, eu e minha esposa fomos amados com um açaí. Cara, aquele dia foi muito legal. A gente recebeu um açaí em casa, no meio dessa quarentena, todo mundo em casa. A gente foi lá, bateram na nossa porta e, tem uma encomenda de açaí aqui para vocês. E como a gente se sentiu bem, a gente ficou alegre com isso. Teve um outro dia também que nós demos um presente para essa pessoa e ela amou, gostou muito. Então, você pode dar presentes, dar uma lembrança. Não precisa, gente, ser muita coisa, não precisa ser um carro 0 km, mas se tiver, eu aceito também. Se você quiser me dar um dia um carro 0 km, eu aceito. Mas não precisa ser muita coisa. Sei lá, um cordãozinho, uma pulseirinha. Isso mostra que você, quando olhou para aquele objeto, olhou para aquele presente, você lembrou da outra pessoa. E você dedicou o seu tempo, dedicou o seu dinheiro para amar essa pessoa. Então, presente também é uma forma de você amar as outras pessoas. E uma outra forma de a gente amar os nossos irmãos, olha aqui, vou mostrar, ver se você consegue identificar. E qual é essa forma de amar? Hein? É varrendo só? Né? É uma das formas. É com serviço. É você fazendo um serviço para alguém. Nesse momento que a gente está aí de quarentena, toda hora tem que ficar fazendo comida, toda hora tem que lavar louça, né? Tem casa para arrumar. Então, nossa, como que a mãe, olha só, para você que é filho, sentir amada com o filho, falando, não, mãe, hoje eu que vou fazer o almoço. Nossa, isso alegra o coração, na verdade. Quando você fala, não, hoje quem cuida da louça sou eu. A pessoa se sente muito amada. Isso é amar com serviço. É você fazer alguma coisa, é você pintar o quarto, é você ajeitar alguma coisa na casa que não estava ajeitado. Isso é amar as pessoas com serviço. E aqui na nossa igreja, a gente tem uma forma muito especial de amar com serviços a Deus e os nossos irmãos, que é com nossos ministérios. Então, quando voltar tudo ao normal, e nós pudermos nos reunir novamente como igreja, você vai conhecer um pouco mais sobre isso. As pessoas que acolhem na igreja, que recebem, que ligam para você. Isso tudo é uma forma de amor. As pessoas que limpam a nossa igreja de forma voluntária, porque a nossa igreja não paga ninguém para limpar, para arrumar. Então, você está limpando uma cadeira, você vai arrumando com serviço. É você dar um pouco do seu tempo, da sua força braçal, para você amar os seus irmãos. E uma outra forma de você amar o seu irmão é ajudando financeiramente uma pessoa que está precisando. Não precisa ser grande coisa, não. Você pode ajudar um amigo seu, um irmão seu, que não tem dinheiro da passagem do ônibus, você pode ajudar. Pagando um lanche para um amigo seu é uma forma de você amar. Quando você sabe que o seu irmão, o seu amigo está desempregado e você tem um dinheiro que possa ajudar na conta de luz, de água, no gás, não sei. É uma forma de você amar. Você não precisa ter R$100. Eu só vou amar o irmão com dinheiro quando eu tiver R$100. Nunca, né? Nunca que Deus vai te dar os R$100. Você pode ajudar o seu irmão com R$5 que você tem, com R$2, com o que você tem. Deus quer que a gente ame as pessoas com aquilo que Ele nos deu. Então, uma forma de você amar, de abençoar uma pessoa, é usando o seu dinheiro para ajudar aquele que está precisando. E isso é amor. Você viu quantas formas de amar Deus nos dá? E você viu nisso tudo, se alguma dessas formas de amar tem a ver com sentimento? Não, eu estou sentindo que eu devo dar uma carona. Não, gente.
Sabe por quê? Porque amor não é sentimento. Amor é decisão. Amor é ação. Você decide amar aquela pessoa. Você vai decidir fazer o bem para aquela pessoa. E isso é amor. Amor não é, eu estou sentindo aqui que eu tenho que amar porque a pessoa merece. Não, e amor não tem nada a ver com isso, é decisão. Você não vai olhar os defeitos, as qualidades, se ela merece ou se ela não merece ser amada. Porque, olha só, olha para a tua vida, né? Deus olha para a nossa vida, Ele não olhou para a gente se a gente merecia ser salvo, não. Mesmo assim, Ele morreu por nós, nos livrou do pecado, nos religou com Deus, sem a gente merecer. Então, a gente tem que decidir amar os nossos irmãos, mesmo eles não merecendo muitas vezes. Ok? Agora, abra aí o seu livro na página 57. Abra aí, página 57, lá na questão 2. Essa semana, você vai praticar o amor. Deixa eu repetir para você. Você vai praticar o amor. Dentro de tudo isso aqui que a gente falou para você, você vai escolher uma pessoa. Pensa aí numa pessoa que você vai amar essa semana. Mas como, Simone? Não posso nem sair de casa. Mas você pode fazer uma ligação, você pode mandar uma mensagem, você pode amar as pessoas que moram aí com você, que talvez você não esteja amando. Decida essa semana amar uma pessoa. Quando você ama o seu irmão, você ama os outros, você está amando a Deus. E isso agrada a Deus. Deus, lembra que a essência de Deus é o amor? Você vai amar a Deus essa semana, amando as pessoas. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Semana que vem já vai ser a nossa última aula. E parabéns para você que está fazendo, que está conseguindo. Faça os exercícios do livro. Registre a sua presença aqui no link do vídeo. E até semana que vem. Tchau!